Olá, tudo bem? Eu sou o professor Evandro. Vou começar a gravação de mais um sistema aqui. Hoje a gente começa falando de sistema esquelético. E eu vou te pedir uma grande gentileza. Antes da gente começar o vídeo, que você pause, por favor, e que selecione ali, deixe um curtir ali que é importante para a gente que está produzindo um conteúdo aqui. E depois disso pode retornar e a gente continua o vídeo a partir de então, tá? É só essa gentileza que eu lhe peço. Então a gente vai começar falando de sistema esquelético. Então vamos falar um pouquinho da constituição do sistema esquelético. O sistema esquelético ele vai ser constituído pelo esqueleto axial, que forma o eixo do nosso corpo, e pelo esqueleto apendicular, que vai formar os apêndices, os membros superiores e inferiores. O esqueleto axial ele vai ser subdividido em crânio, tá? No osso ióide, que quem já viu as aulas de sistema respiratório já estudou osso ióide, mas eu vou falar aqui também nesse sistema, não hoje. Na coluna vertebral, e no gradil costal. O esqueleto apendicular vai ser constituído pelos ossos do membro superior e pelos ossos dos membros inferiores, né, do membro inferior. Em subdividindo agora, o crânio ele vai ser subdividido pelos ossos do crânio, né? Ele vai ser constituído pelos ossos do crânio, que eu não vou apresentar todos agora de forma detalhada, porque na sequência já é o que nós veremos na aula de hoje. A coluna vertebral vai ser constituída pelas vértebras, pelo sacro, pelo cóccix, o gradil costal pelas costelas, pelas cartilagens costais, sim, cartilagens também fazem parte do sistema esquelético, e pelo externo. Os membros superiores serão constituídos pela escápula, pela clavícula, pelo húmero, pelo rádio, pela una e pelos ossos da mão, que também são vários. A gente vai ver os ossos do carpo, escafoide, semilunar, piramidal, psiforme, mas deixamos um pouco mais para frente. E temos como ossos do membro inferior o osso do quadril, o fêmur, a tíbia, a fíbula, os ossos do pé, que também serão vários. Teremos os ossos do tarso, os metatarsais e as falanges, mas isso veremos mais para frente. Então, pelo menos uma subdivisão aqui, né? E o que nós teremos, o que vai ser apresentado nesse sistema, que chamaremos de sistema esquelético. Mas a aula de hoje em específico é a aula de crânio. Bem, o nosso crânio ele é subdividido em neurocrânio e viscerocrânio. É importante a gente saber que o crânio ele é constituído por vários ossos. Esses ossos eles vão se articular por articulações do tipo fibrosas, que serão chamadas de suturas. Hoje eu vou falar também das principais suturas do crânio, mas a gente vai ter uma aula só de articulações do futuro, que é um outro sistema. E, né, esses ossos eles vão se articulando através dessas suturas, e aí nós temos a formação do neurocrânio, que é essa parte superior que vai estar alojando, né, grande parte do nosso sistema nervoso central, ou seja, do encéfalo, e o viscerocrânio, que é o esqueleto da face. Ó, nós temos aqui o viscerocrânio, que é o esqueleto da face. Então tem viscerocrânio, neurocrânio, e agora a gente vai falar dos ossos de forma mais individual, certo? Bem, antes de apresentar o osso frontal para vocês, eu preciso conceituar algumas coisas. Por exemplo, existem vários acidentes, várias alterações estruturais, né, anatômicas, isso é normal, nos ossos que nós chamaremos de acidentes ósseos. Professor, o que seria um acidente ósseo? Depende. Pode ter uma abertura, e essa abertura, se ela for redondinha, a maioria das vezes ela recebe o nome de forame. Se ela não tiver uma forma muito definida de fissura, né, ou fossa, às vezes dependendo da situação, para que vai servir uma fissura, um forame, uma fossa? Vai servir como ponto de passagem para alguma outra estrutura. Pode ser uma artéria, pode ser uma veia, pode ser um nervo, pode ser os três, ok? Eu tenho depressões também, como sulcos, por exemplo, uma depressão linear. E esses sulcos vão servir normalmente para alojar alguma estrutura, uma fossa ou uma fóvea, ok? Eu tenho elevações, normalmente elevações rugosas, que servirão é, para inserção, fixação de músculo ou de ligamento, e essas estruturas receberão nomes de tubérculos se forem elevações redondinhas, ou tuberosidade se forem elevações um pouco mais rombas, né? Então, teremos outros processos que
que são únicos, por exemplo, o processo mastoide, o processo estiloide, mas saibam que, de forma geral, esses processos, esses acidentes ósseos que existem, e a gente vai ver vários nesse momento, eles vão servir ou para a passagem de alguma estrutura, artéria, veia, nervo e por aí vai, ou para ponto de fixação de algum músculo ou ligamento, ou por fim, como um ponto de articulação com um outro osso, certo? Então, generalizando, é isso. E aí eu começo mostrando para vocês aqui o osso frontal, e digo que esse osso frontal, que é um osso pneumático, né, ele possui no interior dele um seio chamado seio frontal. Vai lá nas aulas de respiratório, você vai entender por que esse seio é importante. O osso frontal ele vai possuir os seguintes acidentes. Né? Eu encontro aqui a margem supraorbital. Na margem supraorbital, o forame ou incisura supraorbital. Professor, por que forame ou incisura? Às vezes é uma incisura, como eu vejo aqui, ó. Às vezes é um forame, o Nether pintou de duas maneiras aqui, certo? Nessa incisura supraorbital, eu vou ter a passagem da artéria supraorbital, do nervo supraorbital e da veia supraorbital. Eles possuem o mesmo nome, e depois vocês vão ver, por exemplo, que o nervo supraorbital é um ramo do oftálmico, do trigêmeo, mas deixa isso mais para frente, certo? O que mais eu encontro? Ó? O processo zigomático do osso frontal, e esse processo, isso aqui o pessoal faz uma confusão muito grande, porque, por exemplo, quando a gente estuda osso zigomático ali na sequência, eu vou falar que essa projeção aqui vai ser chamada de processo frontal do osso zigomático, porque vai estar localizada no osso zigomático. Como a de cima, como esse processo aqui, ó, ele se projeta para o osso zigomático, mas ele pertence ao osso frontal, eu chamo nesse momento de processo frontal, ou melhor, desculpa, processo zigomático do osso frontal, porque está no osso frontal. Observamos ainda a glabela, que é a parte mais anterior aqui, ó, do crânio, tá? A parte mais proeminente aqui da região frontal. E nós encontramos aqui internamente a crista frontal, tá? Ela é como se fosse uma pequena continuação ali da crista etimoidal, da crista galha ali, que a gente vai ver na sequência em etimoide, tá? Então, crista frontal. O osso parietal, o que que nós vemos no osso parietal? É essa tábua óssea aqui, né? Um osso plano, e nós enxergamos, ó, o forame parietal. Esse forame parietal ele vai servir como uma abertura, uma passagem para as veias emissárias. Aqui eu tenho uma veia emissária que vai estar comunicando a veia temporal superficial com o seio sagital superior. Né? Isso a gente fala lá em drenagem venosa da cabeça, e é importante essa informação porque essas veias emissárias elas são avalvulares, elas não possuem válvula e o sangue pode estar entrando, então, e se ele estiver contaminado, ele pode estar levando bactéria, por exemplo, lá para os seios da Dona Mater, formando meningites, mas enfim, isso deixa para um outro momento. Eu encontro aqui as fovéolas granulares, e elas são marquinhas, impressões que as granulações aracnoídeas deixam lá no osso parietal. Depois vocês verão no sistema nervoso que as granulações aracnoídeas elas servem para a drenagem, a reabsorção de líquor. O líquor produzido que vai circulando no nosso sistema nervoso, ele vai ser drenado lá principalmente no seio sagital superior, através das granulações aracnoídeas. Elas acabam deixando essas marquinhas. E nós temos aqui o sulco do seio sagital superior, que eu acabei de citar para vocês. É uma estrutura que pertence à dura mater que vai servir para a nossa drenagem venosa do encéfalo. Mas a gente vai falar disso no momento oportuno. Em relação ao occipital, ó, o que, que nós encontramos? O occipital é o osso que vai formar a base do nosso crânio, né? Ele que se articula com a coluna vertebral. Nós vemos aqui o occipital por uma vista inferior e eu apresento para vocês o maior forame do crânio, que é o forame magno. Aqui pelo forame magno eu vou ter passagem do bulbo, na verdade é a transição, né? No forame magno, a transição entre o bulbo e a medula espinal, né? Acima do forame magno tem o bulbo, abaixo medula espinal. Eu vou ter passagem de artérias vertebrais,
eu vou ter passagem do ramo espinal do nervo acessório e eu vou ter passagem de meninges ali, dura mater, aracnoide, pia mater, todas passando no forame magno. Vale lembrar que é o maior forame do crânio, não é o maior forame do corpo, né? O maior forame do corpo é o forame obturado lá no osso do quadril, mas do crânio o magno é o maior. Eu encontro ainda aqui o tubérculo faríngeo, que vai servir como um ponto de fixação lá para os músculos da faringe. Eu encontro aqui o côndilo occipital. Esse côndilo ele vai servir como processo articular, tá? Para fazer a articulação entre o occipital e as massas laterais do atlas da C1, ou seja, da primeira vértebra cervical. Aqui depois a gente vai ter a formação de uma articulação chamada articulação atlanto-occipital, ok? Mas deixamos isso para um outro momento, mas está aqui o côndilo occipital. Posterior ao côndilo occipital, nós temos o canal condilar, que vai servir para passagem de veia emissária também, como eu expliquei para vocês lá no forame parietal no slide anterior. Por uma vista externa, ó, eu mostro aqui para vocês o canal do hipoglosso, que aqui eu vejo ele também, ó, o mesmo canal do hipoglosso. Ele vai servir para a passagem do nervo hipoglosso, 12º par de nervos cranianos que está indo fazer inervação motora da língua. Encontra ainda aqui a protuberância occipital externa, que vai servir como... ela é bem palpável, você pode palpar aí na sua região occipital. Essa protuberância serve como ponto de inserção para músculos, por exemplo, o músculo trapézio se insere nela. Eu vou encontrar ainda a protuberância occipital interna, que é só ponto de inserção de dura mater. Eu vou encontrar o torcular de Erófilo ali, a confluência dos seios que vocês vão aprender lá em sistema nervoso. Eu encontro aqui a linha nucal superior, que também vai servir para inserção muscular. Exemplo, o mesmo músculo trapézio também se insere ali, inclusive é a linha nucal superior que vai delimitar o que é cabeça e onde começa o pescoço, tá? A transição a gente faz por ali do ponto de vista topográfico. Depois eu encontro a linha nucal inferior, que também vai servir para inserção muscular. Crista occipital externa, assim como eu tenho aqui a crista occipital interna. Aqui eu encontro o seio, ou melhor, o sulco do seio sagital superior, aquele mesmo seio sagital superior que estava passando lá no parietal, o seio vai estar repousando aqui também, então esse sulco serve para repousar o seio, né, que é formado pela dura mater. Aqui eu tenho o sulco do seio occipital, tá? Onde vai estar repousando o seio occipital, que também é um dos seios da dura mater, e aqui eu encontro o sulco do seio transverso, tá? Onde vai estar repousando o seio transverso, que vai estar depois drenando o sangue, tá? Lá para a veia jugular interna. A gente fala disso mais à frente, certo? Aqui eu encontro a face, a fossa cerebelar, que é essa depressão aqui grandona que vai servir para alojar o nosso cerebelo, uma estrutura extremamente importante no sistema nervoso central, vai estar relacionada lá com o nosso equilíbrio, nosso tônus muscular, nossa postura, mas isso deixa para um futuro. Coordenação de movimentos. Osso esfenoide. O osso esfenoide, esse amarelinho, tem o formato de uma borboleta quando a gente verifica por uma vista superior, uma vista axial, né? E ele vai possuir um corpo, ó, que é a parte central. O esfenoide, ele também é um osso pneumático, tá? Ele também possui aqui no interior dele dois seios, né, que são separados por um septozinho, que são os seios esfenoidais, certo? No corpo do esfenoide, então, eu encontro essa cela turca aqui, ó, tá? Que é essa estrutura em forma de cela de cavalo, e na cela turca nós encontramos a fossa hipofisária ou fossa hipoficial, onde vai estar localizada a nossa hipófise, a nossa glândula mestre, glândula extremamente importante, né? O que mais nós observamos aqui, ó, como forma um formato de uma borboleta, essa borboleta ela vai ter uma asa maior, que é essa estrutura toda, e uma asa menor, que é só aquela asinha ali. Turma, vale lembrar que eu estou apresentando as principais estruturas do crânio. Existem outras, se vocês pegarem o néter, se vocês pegarem o sobota, vocês vão ver que tem estruturas que eu não estou falando, né? Eu estou falando das principais, mas vale, se quiser buscar, você encontra várias outras estruturas. Então aqui eu tenho a asa maior, a asa menor, seguindo o canal óptico, que vai servir como ponto de passagem do nervo óptico, tá? O segundo par de nervos cranianos e da artéria oftálmica.
Eu encontro aqui a fissura orbital superior, que vai servir como ponto de passagem para várias estruturas, tá? Veia oftálmica superior, nervo oculomotor, nervo troclear, nervo abducente, ramo oftálmico do trigêmeo, tá? Então, ou seja, o nervo 3, o 4, o 6 e o ramo oftálmico do quinto do trigêmeo passam todos ali. Posteriormente aqui o forame redondo, passagem da artéria maxilar, ou melhor, desculpa, do nervo maxilar, perdão, é nervo maxilar, não é artéria. O forame oval, que é passagem principalmente do ramo mandibular do trigêmeo, ou seja, o V3, aqui era o V2, aqui é o V3, né, o 5-3, o mandibular do trigêmeo. Serve também para a passagem de um raminho, de uma artériazinha chamada de meninge acessória, mas é detalhe, tá? E aqui eu mostro para vocês o forame espinhoso. Esse forame espinhoso é um forame de grande importância, porque nesse forame espinhoso eu vou encontrar uma artéria chamada de artéria meningia média. É um ramo da artéria maxilar, é a principal artéria que irriga a dura mater, ok? Eu coloquei em vermelho aqui para vocês a artéria, o suco da artéria meningia média, esse suco aqui que se projeta, ó, que vai dar vários ramos, porque a artéria meningia média tem vários ramos. E por que eu coloquei em vermelho? Para fazer um alerta. Essa artéria meningia média, esse suco da artéria meningia média, né? Ele vai estar passando, ó, e consequentemente a artéria meningia média vai estar repousando, ó, lá na região do pitério, tá? Que eu vou apresentar para vocês lá no final da aula. Não sei se nessa ou na próxima. E o que é importante aqui? Que muitas vezes acontece traumatismos nessa região do pitério, tá? Os antigos já chamavam essa região de fonte, ó, tem que tomar cuidado com a fonte. Se bater na fonte, né, pode cursar com óbito. Realmente pode, porque rompe a artéria meningia média, né? Se tiver um traumatismo ali, a artéria meningia média que está repousando nesse suco e essa artéria cursa muitas vezes com uma hemorragia com hematoma ali extradural. Isso gera complicações seríssimas que cursa com óbito se o paciente não for operado, tá? De forma emergencial, ok? Mostra aqui ainda para vocês o processo clinoide anterior e o processo clinoide posterior. Esses processos clinoides, tanto anterior quanto posterior, vão servir como ponto de inserção para a dura mater, certo? Vocês verão isso lá em sistema nervoso. E por uma vista inferior, o que eu mostro? Ó? O processo pterigoídeo ou processo pterigoide, onde ele é constituído por uma lâmina lateral e por uma lâmina medial, vai servir como ponto de inserção para músculos, como por exemplo os músculos pterigoide medial, lateral, além de outros músculos. Tá? A fossa pterigoide, que vai estar entre os processos pterigoides. Aqui ainda existe uma outra fossinha chamada de fossa cafoide. Na odontologia se estuda, mas aqui eu nem citei, mas vocês podem procurar. O âmbulo pterigoide, essa estruturinha aqui, que vai servir como um ponto de âncora, tá? Para, como se fosse uma rodaninha, tá? Para uma alavanca para o músculo tensor do véu palatino. É importante na odontologia estudar essa estrutura, porque algumas vezes em extração de terceiro molar superior, se o dentista não estiver bem ciente dessa anatomia, ele pode fraturar esse âmulo e o paciente começa a ficar com o palato mole flácido. Então é importante sempre lembrar esse âmulo. Existem outras estruturinhas aqui, mas que eu não vou citar. O etimoide também é um osso pneumático e nele nós encontramos, ó, existem aqui as células etimoidais dentro dele, por isso que ele é pneumático. A crista etimoidal, que era conhecida como crista Galli, serve como ponto de inserção para a dura mater. Eu encontro aqui, ó, a lâmina perpendicular do etimoide, que ajuda a formar a parte óssea do septo nasal. Lá em sistema respiratório eu falo melhor disso, as aulas já estão gravadas, quem quiser é só ir lá buscar. Encontro aqui a lâmina cribriforme, alguns chamavam antigamente lâmina crivosa. E essa lâmina cribriforme, ela serve para quê? Ela serve para passagem dos filamentos do nervo olfatório, primeiro par de nervo craniano. O nervo olfatório ele passa por essa lâmina, e essa aqui é uma anatomia importante, porque quando essa lâmina é fraturada em traumatismos cranianos anteriores, muitas vezes ela acaba levando à lesão do nervo oftálmico, ou, perdão, do nervo olfatório, do primeiro par, e isso cursa com anosmia, né? O paciente perde a capacidade de sentir odor, né? Ou do lado lesado, ou se lesar os dois lados, né? De forma bilateral.
e isso é perigoso, tá? Mas a gente fala disso um pouco mais para frente. Isso tem um certo perigo. E aqui nós encontramos os forâmenes cribriformes, que estão localizados, né, na lâmina cribriforme, ou seja, serve como passagem do nervo olfatório. Aqui nós encontramos a concha nasal superior e aqui a concha nasal média. Pessoal, então a gente encerra aqui a primeira parte da anatomia de crânio, para o vídeo não ficar tão extenso, mas na sequência, né, teremos a anatomia de crânio aí, parte 2, e que vai contar aí os outros ossos do crânio e as principais suturas também no finalzinho, ok? Então, agradeço a atenção, como eu já tinha pedido no início, né? Espero que todo mundo tenha dado uma curtida lá no vídeo, que continuem se inscrevendo, que continuem compartilhando esse material aí com os colegas e na sequência eu já gravarei a segunda parte. Um abraço e até mais.